Pessoal, dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas trabalhando pela internet enquanto eu viajo pelo mundo. Se quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender exatamente como que eu faço isso? Então clica no link na descrição, eu vou te ensinar. Quer aprender como que eu faço para viajar pelo mundo e ganhar mais de 100 mil reais por mês precisando apenas de um computador ou celular e de uma conexão com a internet? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço isso. Renier ganha pouco, não tem contrato longo. Aí eu prefiro comprar um jogador de 25 anos de outro clube, trazer e pagar 10 vezes mais. Por quê? Porque, esse é meu, eu formei, ele não pode ganhar agora muito, ele tem que ganhar assim os patamares. Flamengo tem sorte de teve um acordo pré-acordado, termo com o Inter, para uma opção de compra do jogador. Que todo mundo pensava que ia dar certo, só que deu muito certo. E agora aproveita isso, chega no acordo, talvez teve um pouco sorte de que as ofertas e cobiças do outro lado não se concretizaram, porque nesse momento grandes contratações dos times europeus são complicadas para os extracomunitários. Porque times não têm vagas e porque às vezes o fair play financeiro incomoda. Entanto, não tiveram essas, digamos, rivais que o Flamengo poderia ter perdido a briga, como infelizmente o Corinthians perdeu a briga de Michael contra o Flamengo, que está na briga de Rony com o Palmeiras. E não é a principal janela na Europa também, né? Não é a principal janela. Não acontece agora grandes transferências. E isso ajudou o Flamengo. Fecha aí com o Gabigol, todo mundo fica feliz. Até eu acho que o Jesus também, o Mister, fica feliz, porque ele tem o time do ano passado novo. Trabalhou com ele 8 meses, já sabe. E entrosamento dos caras que vêm de fora é mais fácil. Aliás, Pet, há quanto tempo a gente não vê um time que ganha o que o Flamengo ganhou, que chama a atenção como o Flamengo chama, e ele é não só mantido para o ano seguinte, ele é reforçado. O Palmeiras manteve o elenco campeão brasileiro, verdade, mas ele não se reforçou como o Flamengo. O Corinthians, nos últimos 2 campeonatos que venceu, o time foi desmontado em janeiro, 2015 e 2017. O Corinthians não segurou os principais jogadores quando foi campeão. O Palmeiras conseguiu segurar seus jogadores quando venceu, menos o Gabriel Jesus. Mas ele segurou os principais jogadores, só que ele não se reforçou. Então o Flamengo, além de manter o time que massacrou a concorrência no ano passado, ainda vem mais forte para o ano. E aí quanto que vale um jogador? Vale aquilo que o clube está disposto a pagar. Claro. É impossível. Eu, como Pet, quando o Flamengo anunciou a compra do Arrascaeta, eu fiz esse comentário aqui também, virou até meme. Eu achava que o Arrascaeta não entregaria um futebol à altura do investimento, que é muita grana. Mas, tecnicamente, o Arrascaeta foi impecável. Quanto que vale o Arrascaeta? Sei lá, vale quanto o comprador estiver disposto a pagar. A operação do Gabriel, ela vai além da compra. Se a gente for somar o que o clube vai gastar em salários, a compra por 90% dos direitos, ela é de 78,6 milhões. A conta é de mais 90 milhões em 5 anos de salário. Então, o total, o Flamengo vai gastar numa operação 170 milhões. Eu falei gastar, vou trocar para investir. Porque o retorno que o Gabriel já deu no ano passado, com os 2 gols da Libertadores, com as artilharias que ele fez, isso aí é investimento, não é gasto. Eu acho que o investimento do ano passado foi bem pago. E aí a gente foi ver quanto que se paga por um centroavante hoje no mundo. Vamos dar uma olhada em alguns valores. Por exemplo, o belga Lukaku, que acabou com o Brasil na Copa do Mundo, ele foi do Manchester United para a Inter de Milão por 65 milhões de euros. Tudo bem, é um jogador que já estava na Europa, tem carreira consolidada no futebol europeu. O Sérvio Jovic foi para o Real Madrid por 60 milhões de euros, ele tem 22 anos. O Haller, francês de 25 anos, foi para o West Ham por 40 milhões de euros. O Ben Yedder, outro francês, ele tem 29 anos. Ele foi do Sevilha para o Mônaco por 36 milhões de euros. É quase o dobro do que o Flamengo está pagando no Gabriel. O Jiménez, que é um jogador mexicano, foi do Benfica para o Wolverhampton da Inglaterra, ele tem 28 anos. Ele foi por 35 milhões de euros. O Moise Kean, ele é italiano, tem 19 anos. Ele foi para o Everton por 30 milhões de euros, do Juventus para o Everton.
O Borja Iglesias, espanhol, 27 anos, foi do Espanhol de Barcelona para o Betis por 28 milhões de euros. O Arnautovic, austríaco, de 30 anos, foi do West Ham para o Xangai, da China, por 25 milhões de euros. O brasileiro Wesley foi do Bruges para o Aston Villa, ele tem 23 anos, por 25 milhões de euros. O Wesley, brasileiro, já falei. Rafael Leão, português, 20 anos, foi do Lille para o Milan por 23 milhões de euros. Vamos virar a página. O Danny Ings, da Inglaterra, 27 anos, foi do Liverpool para o Southampton por 22 milhões de euros. Todos esses jogadores mais caros que o Gabriel. O Neil Maupay, francês, 23 anos, foi para o Brighton por 22 milhões de euros. O Paco Alcácer, espanhol, 26 anos, foi para o Borussia por 21 milhões de euros. O Casper Dolber, dinamarquês, de 22 anos, muito prazer, Rizek, foi por 20,5 milhões de euros para o Nice, da França. O Haaland, fenômeno, norueguês, 19 anos, foi comprado pelo Borussia por 20 milhões de euros. Está barato pelo começo dele, espetacular. O marroquino En-Nesyri foi comprado pelo Sevilha, estava no Leganés, por 20 milhões de euros. O escocês McBurney, 19 milhões de euros, contratado pelo Sheffield United. O venezuelano Rondon, de 30 anos, foi para o Dailan, da China, por 18 milhões de euros. E o Gabriel, 17 milhões de euros. Então, assim, se você for olhar o que o mundo, e a gente mostrou aí times europeus e times da China, tem pago por centroavantes, muitos desses aqui eu não conheço, tá? Foi um levantamento que a nossa equipe fez. O Gabriel, cara, tá na média até mais barato do que se paga por um centroavante no mundo hoje. Não é um caso de um centroavante, mas a Inter acaba de contratar o Eriksen, né, do Tottenham, que é um meio atacante, não é um centroavante. Mas pagou 20 milhões de euros, ou seja, já pagou mais para contratar, para tirar o Eriksen. Tinha contrato até o meio do ano só com o Tottenham, para tirá-lo do clube. Acho que isso explica até o valor mais baixo, né? Que o Eriksen é um jogador maior, né? De Copa do Mundo, de carreira já consolidada na Europa. Com o contrato vencendo. E com o contrato vencendo. Por isso. O contrato vencendo é que eu explico. Contratado Exatamente. tinha que ser liberado o Gabigol. Por causa do fair play financeiro. Exatamente. É isso aí. As operações são quase que casadas, né? Foram casadas, exatamente. É exatamente isso. Para contratar o Eriksen, precisava vender o Gabriel. Só que o Inter precisava de um jogador assim, de meio campo. Não precisava de um atacante. Isso aí. Então, o valor, cara, é um valor da média. É que o Flamengo hoje tem condição de se encaixar na média do mercado mundial, coisa que outros clubes do Brasil não têm hoje, esse poder financeiro. Claro. Né? Infelizmente. Infelizmente. Imagina se tivesse. Sim. Que campeonato a gente teria aqui? Que competência? Então, seria muito mais competitivo, muito mais interessante, muito mais para a gente ver os bons jogadores e tudo, trabalham muito mais sério. Mas, infelizmente, as gestões passadas está se pagando muito caro agora. Hoje em dia, onde o mundo já está competente, onde um Flamengo, um Palmeiras conseguiram sobressair, e agora, no mercado, eles, infelizmente, mandam. E outros clubes grandes, pelos problemas financeiros, conseguem ter muitos problemas e não conseguem fazer e dar ao torcedor aquilo que o torcedor quer, pela história e grandeza do clube, porque, não, infelizmente, contra orçamentos, contra poder econômico, hoje em dia é difícil combater. O Tite, e eu tive com ele no ano passado, a ideia dele para a seleção é fazer do Firmino, que você tanto bate, em quem você tanto bate na seleção, diga-se. A ideia do Tite é fazer do Firmino na seleção um atacante armador, como ele é no Liverpool. Centralizado, armando as jogadas no Liverpool, né, para Salah e Mané entrarem pelos lados. O Tite quer fazer isso. Ele tem, pela esquerda, a possibilidade de jogar com o Everton, possibilidade de ter o Neymar, que pode ser centralizado também. E o titular na direita é o Gabriel Jesus. Acontece que o Gabriel se convocou no ano passado. Exatamente. O futebol do Gabriel se impôs e o Tite chamou ele. Por enquanto, o Gabriel é uma opção. Ao Firmino, ao Gabriel Jesus. Você vê o Gabriel eu acho que ocupando esse espaço? Eu acho que o Gabriel vai se convocar, provavelmente ele vai se convocar novamente. Né? E ficar no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo é uma decisão absolutamente inteligente do Gabriel nesse sentido, se ele pensa em seleção brasileira sobretudo. O Gabriel tem idade para ser convocado para a seleção brasileira, tem futebol para ser convocado para a seleção brasileira e joga no Flamengo.
A projeção é muito grande, a pressão é muito grande. Se estiver jogando bola, se for de novo o artilheiro do Campeonato Brasileiro, como foi o ano passado, vai ser convocado. Se vai jogar com a camisa do Firmino, eu acho que deveria ser testado. O Firmino jogou muita bola na final do Mundial, que era aqui, né? Dizer o óbvio. Mas na seleção brasileira, eu não vi o Firmino jogar ainda o que ele joga com a camisa do Liverpool. Pode jogar até os dois, André. Nem a seleção joga como o Liverpool também. Nem a seleção joga como o Liverpool. Mas pode Talvez jogar diga até mais os dois. respeito, seja mais sério isso para a seleção do que para o Firmino, né? Talvez. Mas ele fez uma boa Copa América, o Firmino, né? Fez uma boa Copa América. Mas não como ele joga no Liverpool. Como ele joga realmente no Liverpool, ele joga muita bola. Acho que dá para jogar os dois. Dá para jogar o Gabigol e o Firmino, dependendo da maneira em que você... Tira o Coutinho, por exemplo. Problema do Tite, mas tira o Coutinho nunca perde a posição no time. Vira e mexe, tá lá sempre o Coutinho. Mas acho que o Gabigol vai ser daqui para frente figurinha carimbada na seleção brasileira. A não ser que algo de muito estranho aconteça e... Para desespero do Flamengo, que faz falta. Desespero do Flamengo. Mas aí... Não, e lembrando que Como quem esse terminou a ano- temporada como melhor jogador, a gente tá. Porque você ressaltou muito a questão da idolatria. Mas o Bruno Henrique terminou até acima do Gabigol no que entregou. Né? Sim. Acho que o Bruno Henrique terminou o ano como o principal jogador do futebol brasileiro. Muito bem dito, né? Porque estamos falando do Gabigol na seleção. E acho que tudo que você está dizendo, concordo, carimbo, né? Assino, porque é o protagonista. E nós temos muito poucos protagonistas na seleção. Sim. Neymar, o único protagonista que no próprio time que está na seleção. E o Firmino, que você está citando, é protagonista no clube, mas não é tanto. Porque tem outros protagonistas do lado, como o Salah, como o Mané e essas coisas. Mas o resto do time não são protagonistas dos próprios clubes. E quando você vê um Gabigol protagonista, um Bruno Henrique, que é escolhido o melhor jogador da Libertadores, independente que o Gabigol meteu 2 gols na final, no Campeonato Brasileiro, como jogou o Bruno Henrique ano passado... Olha aí, ele se autoconvocou também. Exato. Tanto quanto o Gabigol. Diferença entre a autoconvocação deles da seleção, chamar aclamação pelo povo, é só a idade. Que Bruno Henrique 29 e o Gabi 23. Mas a seleção não tem esse problema de idade. Vocês estão a seleção já teve na Copa do Mundo jogadores mais velhos que isso. Se 29 anos de problema para convocar agora Bruno Henrique, por exemplo, claro. O que estamos dizendo dos caras que foram para a Copa do Mundo com essa idade e nem jogaram? Deixa eu fazer um quiz com a mesa. Ou maiores, né? Vou fazer um quiz com a mesa. O Eudes não pode porque ele já sabe o resultado, participou da reunião do programa. Quem vocês acham que é o jogador? Também não olha aqui, né, o safado, no computador. Eu não enxergo nada. Eu vou tirar o óculos. Quem é o jogador brasileiro Tirei os óculos. que mais gols já marcou? Aliás, com mais artilharias, contando o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Peraí, na história? Brasileiro? Na história do futebol brasileiro. Num ano ou... Não, o que acumula mais artilharias contando edições de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Seria o... Vou chutar aqui. Seria o Washington, Coração Valente? Qual é o seu chute? Foi bom chute, Eudes? Sim. Passou perto, não? Isaac contará já já. Acho que... Não sei. Talvez Fred. Fred é um bom chute também. Se eu não soubesse, eu chutaria o Romário. Romário. Ou o Fred. Mas é o Gabriel. Põe na tela esse Gabriel? levantamento feito pela equipe. É o Gabriel. Globoesporte.com fez esse levantamento. O Gabriel ele tem 6 artilharias, contando 2 brasileiros. Ele foi artilheiro pelo Santos e pelo Flamengo. Mas não é mais gols. Não, mais artilheiros, mais artilharias. Não tinha entendido. Ele foi o máximo goleador de 2 campeonatos brasileiros, de 3 Copas do Brasil, de 1 Libertadores. E ele só tem 23 anos. O Romário foi artilheiro de 3 brasileiros, de 2 Copas do Brasil. Fez, por isso. O Fred foi de 3 brasileiros, de 1 Copa do Brasil. O Zico foi de 2 brasileiros e de 2 Libertadores. O Dadá foi de 3 brasileiros e o Pelé foi de 2 brasileiros e 1 Libertadores. E com esses números, o Gabriel... Quantas vezes mais... não tinha entendido a pergunta. Eu também não... Formulei mal, então, desculpa. Vocês não entenderam? A culpa é de quem formulou. Com esses números, o Gabriel responde à desconfiança. Porque, assim, o cara é 2 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro seguida. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com o Santos e artilheiro do Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Mas antes disso, havia uma desconfiança em cima do Gabriel pelo que ele fez na Europa ou pelo que ele não fez na Europa.
Foi para a Inter de Milão, não jogou, foi emprestado para o Benfica e não jogou, e talvez a visão que o futebol europeu tenha dele ainda é desse Gabriel. É claro que ele pode transformar isso no futebol brasileiro, o valor de mercado dele já mudou, mas talvez não seja suficiente para ele ter propostas de grandes clubes da Europa, como ele esperava que tivesse. E mesmo em relação ao início dele no Santos, antes de ir para a Europa, mas já contando a volta dele pelo Santos, as 2 últimas temporadas, uma pelo Santos e a última pelo Flamengo, foram as 2 melhores dele. Ele é artilheiro do Brasileirão 2018 pelo Santos, artilheiro do Brasileirão 2019 pelo Flamengo e melhorando os números, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na temporada. 28 gols em 2018, 43 gols no ano passado. E aí se coloca de novo como uma meta, né? Sempre tem isso para um atacante. Qual é a sua meta? Quantos gols conseguirá fazer? É claro que é muito difícil você marcar 43 gols numa temporada no futebol brasileiro. Agora, isso se impõe para o Gabigol. De qualquer forma, ele vai batendo essas marcas, mas batendo as próprias marcas também, melhorando os seus números e os seus índices de um ano para o outro, com um número importante também de passes para gol, de assistências. Deu de Gabriel, vamos para outro jogador? Você é quem manda, você... Não, cara, tudo isso assim, o Flamengo está contratando um jogador que tem tudo para dar o retorno, cara. Sem dúvida. Financeiro, técnico, feliz de quem tem esse dinheiro para gastar. E só mais um detalhe, você falou, né, pô, a gente vai para a seleção, poxa, o Flamengo tem que se preocupar, mas o Flamengo também se prepara para isso, porque é um ano atípico, na Copa América de novo, só que dessa vez não para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo terá, se der a lógica, Gabriel, Bruno Henrique, o Arrascaeta na seleção do Uruguai, Rodrigo Caio, talvez, convocados para a seleção brasileira. O Flamengo já se preparou para perder esses caras. Contratou Pedro. Que tinha sido chamado pelo Tite quando se machucou no Fluminense, né? Exatamente. E aí, assim, ó, falando sério, se não conseguir vender o Gabriel, se ele der o retorno técnico que já deu, tá pago também. É o que interessa, claro. O clube não é banco, tá pago. Se ele jogar o que ele jogou no passado e em 3,5 desses 5 anos que ele tem por contrato, tá pago. Qual é o clube brasileiro que conseguiu segurar um ídolo? O último que conseguiu segurar um ídolo foi o Santos, que conseguiu segurar o Neymar. Nenhum outro clube brasileiro, isso num passado recente, conseguiu por tanto tempo segurar um ídolo. Pelo segundo ano, o Flamengo consegue. Palmeiras segura o Dudu, mas eu acho que tem propostas... Palmeiras segura o Dudu há um tempinho. A proposta era da China, mas da China e da Turquia. Segurou, verdade. O Everton está no Grêmio, mas também não chegaram as propostas também que o próprio Everton queria. É que a questão do Flamengo agora, o Flamengo faz o investimento para manter o Gabriel, né? Ao contrário desses times citados que já estavam com esses jogadores garantidos por contrato. O Palmeiras com o Dudu e o Grêmio com o Everton, por exemplo. Né? Sim. O Flamengo contratou o Michael e tem uma imagem muito interessante do primeiro treinamento que ele fez com o Jorge Jesus. Foi ontem. Ele recebeu uma bola na esquerda e voltou. Vamos rodar essa imagem. E aí o Jesus parou o treino e falou assim, não, filho, é pra frente. Ó, ele vai receber a bola e toca pro lado. O Jesus para o treino, opa, não, menino, não é assim não. Não é tocar para trás, não. Você vai pegar essa bola e vai para frente. Isso é bom demais. Olha lá. E ele pega e vai, e retoma o treino. Pra gente que não vê mais treino com a frequência que víamos antes, todos os treinamentos, por exemplo, quando eu era repórter, eu conseguia assistir. Eu nem sei mais mensurar o quanto essa imagem ela é incomum ou não, por isso pergunto ao Petkovic, o que você achou dessa imagem do Mister? Também pra gente não babar ovo em algo que talvez você ache banal. Não. É banal para aquele que sabe que tem essa filosofia. Para quem não tem essa filosofia e aquele toca no dribla, não é banal. Aí você está vendo para quê? O que você tem? Você tem diferentes características de cada jogador. Então você cria o esquema tático, mecanismo, modelo do jogo, para quê? Você não vai ensinar o jogador a fazer o dribbling, porque ele tem isso. Mas eu sabendo quais são as características deles, que é um Michelzinho que tem o dribbling, que é rápido, que é ágil, sabe? Que tem boa gingada, joga lá no ataque. Se eu trago a bola na posição onde ele vai ser, recebendo a bola na frente, 1 contra 1, por que eu quero que ele devolva a bola para trás? Não, eu estou criando, cheguei lá na frente, você agora é contigo, tem 1 contra 1, parte para cima. Porque se você tem 1 contra 1, parte para cima. Quantas vezes você vai passar, driblar o cara? Quantas vezes vai derrubado? Se tem para quem dá a bola na situação melhor que a sua, é bola para frente.
Aí tu vai dar uma ligação, pifar essa bola para um centroavante, para o outro, entrar sozinho. Se não, parte para cima, do lado do campo, onde todo o time está atrás de você. Você tem que arriscar essa jogada que não está na frente da área grande. Então, se tem essa filosofia, isso. Quando isso acontecer no meio campo, recebeu a bola virado de costas, pressionado pelo jogador, você está dizendo, aí não protege, não bota a mão, não gasta o tempo, devolve de novo a bola. Aí vai ela circular, porque não é boa situação. Agora na frente, virado a costa, vou encarar Cereto, 1 contra 1. Pra cima, parte. Mas vai tomar Cereto não. Não, vai tomar Mas pancada. legal, né? Eu acho que é um resumo da filosofia do Flamengo. Ó, pra frente, filho. Pra E frente. que respeita as características do próprio Jogador, onde? Lá na frente. Sim. Roubou a bola, virado de costas, pressionado, devolve, não é momento. Então, tem muitas situações banais que aparecem. Você recebe bola, eu recebo bola de você. Se eu receber bola, se eu passo assim, olhando para você, tá errado. Aí o treinador tem que dizer, então, recebeu a bola, recebe, já girando para cá para você ter visão. E é legal um técnico aí, detalhista, mas né? isso é normal, mas não faz o jogador. E o treinador não corrige. E isso que um pouco que o Mister está fazendo. Ele está corrigindo as coisas. Lembra de ano passado, Arão, não corre, não Isso, tá mal, Arão. Tá mal, Arão. Por quê? É isso aí. Pô, aproxima. Mas não preciso me aproximar. Às vezes tem que me afastar para levar o jogador à marcação e abrir um espaço. Tem muitos detalhes, muitos momentos diferentes do jogo. Nessa imagem ficou muito clara mesmo. E outra coisa, né? O Mister deve ter pensado e falado, ô Michael, vem cá. Contratamos o Michael, é para driblar. Se fosse para tocar do lado, não precisava do Michael. 1 contra 1, não. É pra, exato. E, é pra e aí você driblar. podia colocar o balãozinho assim, ó. Gastamos essa grana em você pra driblar, não é pra tocar pra trás. Pra tocar pra trás, né? Qualquer outro faz aí, né? Gastamos esse dinheirão pra você partir pra cima. Lógico. É para resolver. Que ponto chegamos, hein? Precisamos trazer um português e um argentino para reensinar o Brasil a jogar para frente. Precisamos trazer um português para falar o português claro do futebol brasileiro, né? Que era assim o futebol brasileiro. O futebol brasileiro era do drible, do partir para cima, né? A que ponto chegamos? Você viu nessa imagem o Jesus pedir para o Michael voltar para marcar lateral? Você não viu, né? Volta para marcar lateral. Não, você não viu. Ele falou, parte para cima. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.